Então, estes mandamentos também da lei da vida, da própria vida, porque a vida existem regras, há leis, há políticas, há conduta, hábitos, e são vários aspectos que nós devemos primar. Quando nós não conseguimos fazer desta forma, nós obviamente violamos, nós obviamente passamos por cima, porque estamos a olhar só para o aspecto dos resultados. E a nível do empreendedorismo e a nível empresarial, nós olhamos muito no aspecto de que, dependentemente dos resultados, dos processos, existe algo fundamental, que é um dos ativos principais que nós temos a nível social, que é o capital humano. E o capital humano deve estar acima de tudo. Então, imaginemos que eu tenha um projeto, eu quero abrir uma exploração de mina, quero ter uma exploração de minas. Eu vou ter que ter aí o capital humano a trabalhar, mas eu tenho que perceber a priori que embora eu tenha as minhas ambições em explorar diamantes e tudo isso, eu devo olhar para aquele processo e dizer assim, ok, aí existe um elemento que são as pessoas e eu tenho que primar pela segurança, pelo bem-estar e vários outros elementos que acabam por favorecer o capital humano. Eu concordo que devemos sim ter ambições, mas dentro daquilo que são as regras e as limitações necessárias no cuidado humano. Tudo na vida, de certa forma, tem um processo. E logo quando tu começas a pensar em investir, começas a criar uma mentalidade, não é? Agora, que tipo de mentalidade achas que as pessoas devem ter? Ou qual é a mentalidade que tu tiveste de início que favoreceu o enriquecimento com propósito? Pois, olha, eu digo sempre que a mentalidade. Nós também temos aqui dois tipos de mentalidades, não é? Quando a gente fala de uma mentalidade de crescimento, estamos a falar. Trazemos aqui a mentalidade de crescimento, é uma mentalidade open mind, é uma mentalidade que, independentemente de ser open mind, respeita-se algumas regras. Claro. E esta mentalidade, ela vem dentro do nosso interior, onde eu olho para os processos e digo, ok, os processos eles estão aí, mas eu sou humana, eu tenho um interior a velar e este interior automaticamente ele é cuidado. Então, é cuidado a partir de hábitos que eu vou criando, não é? E até podemos criar aqui um aspecto a nível de disciplina e dizer, olha, eu tenho uma conduta, eu tenho uma agenda e a minha agenda vai de acordo, eu primeiro tenho o autocuidado, cuidar a nível da saúde, o bem-estar em si e automaticamente eu estando bem espiritualmente, eu consigo cuidar dos outros. E no meu ponto de vista, quando a gente fala da mentalidade de crescimento, é a intenção de criarmos hábitos primários para nós mesmos, não é? De forma positiva, aqueles hábitos que acabam por agregar valores a nós mesmos para que o exterior consiga ver. Um exemplo fundamental, nós sabemos que os grandes businessmen, não é? A nível mundial, temos aí alguns nomes no mercado, o Steve Jobs, temos aí o Elon Musk, temos tantos outros que às vezes citar aqui num contexto, digamos, africano fica um pouco complexo, mas é importante que a gente foque também. Eles têm hábitos primários que independentemente de seja lá o que eles forem a fazer, eles não ultrapassam, não violem aqueles hábitos. Ler livros, vamos lá por aqui um aspecto fundamental, buscar formações, estar em evolução contínua, porque isso também é um aspecto fundamental, nós estarmos em evolução contínua, porque muitas das vezes nós achamos que o facto de estudarmos o A, não precisamos dar continuidade para aprendermos o B a Z, e então paramos por aí. Então isto é um processo contínuo, é um processo em que nós falamos muito que devemos melhorar paulatinamente, não é? Progressivamente. E isto são uns dos aspectos fundamentais que acabam por influenciar com que nós tenhamos esta mentalidade de crescimento e da busca do conhecimento. Então, nós temos que ir à busca do conhecimento, à busca do saber, como é que se faz, e ter referências a nível do mercado. Olha, o João, ele é um expert na área do IT, então eu gostaria de entender um bocado, explorarmos as áreas todas a nível de negócios. Quando a gente consegue e buscar um pouco de cada, aquilo depois torna-se muito e automaticamente influencia para o nosso crescimento pessoal e profissional.
O mental, de certa forma, deve, ou seja, a questão emocional também é uma parte um pouquinho importante, porque muitos são os empreendedores que, pelo lado emocional, acabam deixando cair muitas empresas valiosas. Exato. Nós temos aqui a questão do equilíbrio emocional, porque o equilíbrio emocional faz com que a gente consiga saber dar os passos necessários. Há pessoas que são emotivas, há pessoas que estão diante de uma situação a nível de negócios e automaticamente elas desistam logo do processo, porque não venderam há 6 meses, não venderam há 5 meses, não estamos a ver resultados e então acham que aquilo, mas isso eu falo um pouco de empreendedores ou empresários imediatistas, no contexto pessoal. Porque eu digo sempre, é impossível nós falarmos a nível empresarial, a nível profissional, sem que a gente não olhe no contexto pessoal. A nossa empresa é o resultado daquilo que nós somos. E então, quando nós falamos deste elemento, nós estamos exatamente a buscar isso. Nós temos que ser pessoas positivas, otimistas, no sentido de depois alavancarmos e elevarmos os nossos negócios.